beleza? Te senta aí e curte essa doideira. A primeira bruxa. Há muito tempo, em um lugar tão distante que se você fosse contar para seus amigos, eles provavelmente iriam perguntar: mas, tipo, é na mesma linha do mapa ou bem fora? Bem, esse lugar se chamava Aldeia da Desgraça. Não é oficial, mas todos sabiam que o nome se aplicava. Nessa aldeia, as coisas eram tão normalzinhas que nem as galinhas ousavam botar ovos com olhos. O que é de se estranhar, porque qualquer coisa mais estranha que isso já seria normal lá. Mas até esse status quo foi quebrado com a chegada de uma mulher chamada Alira. Alira, a primeira bruxa, não que ela tenha pedido para ser. Ela só surgiu e decidiu: ah, vou dar um rolê, fazer um estrago, e se alguém reclamar, vou lançar um feitiço e ver o que acontece. Ninguém sabia o que esperar dela, mas, olha, no final das contas, ninguém jamais conseguiria superar a vibe. E por quê? Porque a Lyra tinha uma habilidade única. Ela não tinha vergonha alguma de ser incomodada pelo resto da humanidade. Desde o nascimento, o que já era estranho ficou ainda mais bizarro. Os primeiros sussurros sobre sua chegada eram de que ela não era como as outras crianças. Não, ela não chorava, não ria, não tinha os mesmos traços fofos. Não, ela tinha olhos tão negros que pareciam um buraco negro tentando sugar qualquer esperança que ainda restava naquelas pobres pessoas. Isso sem contar a pele pálida, que no fim das contas fez mais pessoas se perguntarem se ela estava tentando ser uma estátua de mármore ou se tinha só uma péssima relação com a luz do sol. O pior, claro, era quando as pessoas começavam a perceber que ela tinha uma afinidade bem estranha com a natureza. Era como se as árvores estivessem constantemente contando segredos para ela. E não eram segredos fofos, tipo: ai, ela viu que meu galho está torto? Não. As árvores falavam de coisas mais perturbadoras, como: eu já fui cortada 3 vezes e ninguém nunca me agradeceu. Ou, lá no fundo, eu sei que aquele rio tem problemas de identidade. A mulher era basicamente uma terapeuta do capeta para a natureza. E por que não, né? Às vezes, árvores precisam de um espaço para desabafar também. As pessoas, claro, ficaram realmente desconfortáveis, porque, na verdade, o que ninguém fala é que, quando você tem uma pessoa que entende até os traumas das árvores e começa a ter uma conversa de nível elevado com a tempestade, você realmente se pergunta o que está acontecendo. Talvez ela tenha ido longe demais, pensaram. E então começaram os boatos. A Lyra está fazendo pacto com demônios. Ok, talvez sim, mas você tem que dar crédito à mulher. Ela não estava apenas fazendo negócios com qualquer um, ela estava negociando com a própria natureza. Como o ser humano comum pode competir com isso? Nada que o cara do banco ou o cara do mercado pode oferecer chega aos pés de um vendaval que se oferece como seu novo aliado. Bom, os aldeões, claro, sendo especialistas em fazer a coisa errada na hora errada, decidiram que agora era a hora de tomar uma atitude. Se houvesse algo mais idiota que isso, só se chamasse resolver coisas às 2 horas da manhã em uma sexta-feira sem café. Então, armados até os dentes, mentira, com armas improvisadas porque ninguém em uma aldeia tem paciência para investir em boas facas, decidiram invadir a casa de Alira e acabar com essa história de vez. Afinal, quem em sã consciência toleraria uma mulher que trocava ideias com a chuva? Chegaram até a casa dela, prontos para matar. E Alira, sem nem mesmo abrir os olhos, apenas disse: então, isso vai ser divertido. E quem não ficaria com medo ao ouvir isso de alguém que parece ter vindo diretamente de um pesadelo sem fim? E foi aí que as coisas começaram a ficar realmente estranhas. No exato momento em que eles chegaram na porta, uma tempestade louca, daquelas que só quem já viu Apocalipse sabe como é, desabou. Relâmpagos, trovões, o chão tremeria se alguém tivesse coragem de sair da zona de conforto, mas ninguém teve essa sorte. A tempestade foi tão violenta
que até as árvores começaram a se comportar como aquelas pessoas que passam o tempo inteiro se queixando de tudo. As galinhas pararam de botar ovos normais. As vacas se esqueceram de como mugir. Era um caos completo e, adivinhe, ninguém sabia o que fazer. O pior é que a única coisa que podia acabar com essa tempestade era a própria Alira. Ela não fez nada além de dar uma risadinha e olhou para os homens, que estavam, como se pode imaginar, completamente desesperados. Eles começaram a correr. E olha, se você está fugindo de uma bruxa e de uma tempestade, você já sabe que nada de bom vai acontecer. Mas eles fizeram o que toda pessoa em pânico faz. Correram até cansar, sem nunca olhar para trás, claro. E o que aconteceu depois? Ninguém sabe. Mas dizem que as árvores murmuram até hoje sobre o que aconteceu com os aldeões. Algumas falam que eles se transformaram em sombras, outras dizem que viraram parte da própria tempestade. Seja lá o que aconteceu, o medo ficou. E a Lira? Bem, ela se tornou a primeira bruxa. Não porque ela queria, mas porque alguém tinha que lidar com a natureza. Agora, sempre que a tempestade vem, se você der sorte, talvez a ouça dizendo: "Não sou eu, é a casa de vocês que tem problema." E claro, ela ri. Afinal, quem mais poderia ser a primeira, a última e a mais divertida bruxa de todas?